Muito boa noite para você nesta segunda-feira, 13 de julho. Na edição de hoje você vê: Santa Casa de Votuporanga recebe novos leitos de UTI para tratamento de pacientes com o novo coronavírus. São 8 leitos e 6 ventiladores. Mais 2 pacientes confirmados com Covid-19 recebem alta nesta segunda-feira depois de dias internados na Santa Casa. E ainda vamos dar dicas para você que quer fazer com que seu dia renda mais. Algumas atitudes logo pela manhã podem ajudar. Isso e mais você vê agora, já estamos no ar. E a gente começa hoje com boa notícia de altas na Santa Casa de Votuporanga nesta segunda-feira. Mais 2 pacientes confirmados com o novo coronavírus que já podem voltar para casa. José Jobelino de Macedo Júnior, de 36 anos, ficou alguns dias internados, mas hoje recebeu alta. E o paciente Alício Fantini, de 61 anos, que ficou mais de 10 dias internado e agora volta para sua casa em Cosmorama. A gente deseja muita saúde para vocês e parabeniza a todos os funcionários da Santa Casa por todo o empenho que vem gerando muitas curas, que a gente faz questão de falar aqui. E a Secretaria de Saúde do município informou que neste domingo foram registrados 29 novos casos de Covid-19 aqui em Votuporanga, sendo uma criança de 5 a 9 anos, 2 adolescentes de 15 a 19 anos, 6 jovens de 20 a 29 anos, 16 adultos de 30 a 59 anos e 4 idosos de 60 a 79 anos. E para atualizarmos aqui os números relacionados à Covid-19 aqui em Votuporanga, de acordo com o último boletim ao qual tivemos acesso até o fechamento desta edição, os dados são estes. São 822 casos confirmados, 605 curados, 1.754 negativos para Covid-19, 292 suspeitos em investigação, 22 mortes confirmadas, 1 morte segue suspeita e 1.375 pacientes seguem em monitoramento domiciliar. E a gente atualiza agora os números relacionados aos casos de Covid-19 na nossa região. Nós entramos em contato com algumas cidades e os números são estes. Bom, em Álvares Florence são 18 casos positivos e nenhuma morte. Em Américo de Campos, 50 casos positivos e nenhuma morte. Cardoso está com 35 casos positivos e 1 morte. Cosmorama com 60 casos positivos e 3 mortes. Floreal são 25 casos positivos e 2 mortes. Em Gastão Vidigal, 95 casos positivos e 11 mortes. General Salgado, 77 casos positivos e nenhuma morte. E Macaubal com 27 casos positivos e 2 mortes. Magda são 17 casos positivos e nenhuma morte. Meridiano, 12 casos positivos e nenhuma morte. Monções são 19 casos positivos com 1 morte. Em Andeara, 47 casos positivos sem nenhuma morte. Pontes Gestal são 16 casos positivos e 1 morte. E Valentim Gentil são 140 casos positivos e nenhuma morte. Bom, hoje nós começamos o TVU com boas notícias, de altas na Santa Casa de Votuporanga, e agora a gente conversa com o Gabriel Durães, que traz outra boa notícia da Santa Casa, Gabriel? Boa noite. Oi, Yasmin, boa noite para você e também para todos que acompanham o TVU Jornal. Com certeza, uma outra boa notícia para aliviar e também dar um pouco de fôlego, tanto para o hospital, a Santa Casa de Votuporanga, quanto para os pacientes que estão em tratamento para o Covid-19. Bem, a boa notícia é que a Santa Casa de Votuporanga vai receber novos leitos para receber esses pacientes nesse período de tratamento do novo coronavírus. Sobre isso, a assessoria de imprensa do hospital nos enviou um vídeo do Ângelo Bimbato, que é o coordenador corporativo do hospital, que falou um pouquinho sobre isso. Vamos acompanhar.
Nessa segunda-feira, a Santa Casa de Votuporanga disponibiliza para toda a população mais 8 novos leitos de UTI, especificamente para o tratamento ao Covid. São mais leitos, uma maior estrutura que a Santa Casa de Votuporanga oferece para auxiliar toda a DRS 15 no combate a essa pandemia. Temos ciência do estado de superlotação em que encontra-se os hospitais de nossa referência em São José do Rio Preto. E para isso, temos a responsabilidade de também contribuir ampliando os leitos de atendimento aos pacientes da nossa região. São novos 8 leitos, além dos 10 que já tínhamos disponíveis exclusivamente para esse combate ao Covid-19. Muito embora tenhamos disponibilizado esses leitos, até o momento o Ministério da Saúde nos habilitou apenas 2. E além dos novos leitos, o hospital ainda vai receber, pelo governo do estado de São Paulo, novos ventiladores. Graças ao auxílio do governo do estado de São Paulo, por intermédio do nosso deputado estadual, Carlão Pinhatari, que nos disponibilizou 6 novos ventiladores pulmonares turcos de última geração, modernos, e que fará com que os nossos pacientes tenham um tratamento com maior humanização, com maior tecnologia e que possa se recuperar desse momento difícil o mais breve possível. E além dos novos leitos e também dos ventiladores, o Ângelo Bimbato também comentou sobre a falta de medicamentos no hospital. Vamos acompanhar. Também estamos superando uma dificuldade muito grande que todo o mercado tem enfrentado, que é a falta de medicamentos. Conseguimos receber alguns medicamentos, uma quantidade que nos dê a segurança mínima suficiente para que possamos dar o tratamento adequado para esses novos pacientes, nesses novos leitos que estamos ofertando. E para encerrar com mais uma boa notícia, ele também comentou sobre a ampliação dos leitos na enfermaria. Em relação aos leitos de enfermaria, a Santa Casa de Votuporanga iniciou o combate a essa pandemia, ofertando 15 leitos para os pacientes SUS. No decorrer do tempo, ampliamos para 17 leitos e agora estamos em análise para a adequação de mais 3 leitos, totalizando então 20 leitos de enfermaria, possivelmente até o final dessa semana. Então, dessa forma, a Santa Casa de Votuporanga também contribui com os pacientes de toda a região na ampliação dos leitos de enfermaria ante a superlotação que temos visto, principalmente no município de São José do Rio Preto e de toda a nossa região. Então essas são as informações, Yasmin. Então, novos leitos para a Santa Casa, também novos ventiladores e também medicamentos para atender todos esses pacientes, né? Eu volto com você aí no estúdio. Isso aí, obrigada, Gabriel. E olha, daqui a pouquinho no próximo bloco conferimos juntos aqui como fica o tempo em Votuí região nesta terça-feira, 14 de julho. E vamos falar também da campanha da Unifev Juntos pela Economia. E ainda tem dica para você que quer fazer com que seu dia renda mais. É já já, te espero. Já estamos de volta para falar da previsão do tempo. Agora está por volta dos 26 graus aqui na cidade, com céu parcialmente nublado, mas sem chuva por enquanto. Amanhã, aqui predomínio de sol entre nuvens, sem chuva, com temperaturas entre 20 e 31 graus. Em Meridiano, a terça também deve ser ensolarada, com nuvens e com mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Andeara também deve ter uma terça-feira com sol entre alguma nebulosidade e temperaturas entre 20 e 31 graus.
E olha, por meio do projeto Juntos pela Economia Regional, a Unifev, em parceria com a Associação Comercial de Votuporanga ACV, une esforços com profissionais e docentes das áreas de administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, direito, enfermagem e publicidade e propaganda para disseminar conhecimento e informação à comunidade no enfrentamento da crise pós-coronavírus, em pequenos e grandes negócios de comércio e serviços. Junto com a iniciativa está a ação Compre em Lojas Perto de você, que incentiva a compra no comércio local. No site unifev.edu.br/Juntos pela Economia já estão disponíveis vários conteúdos informativos. Acesse lá. E você aí de casa, tem o costume de arrumar a sua cama? Muitos dizem que esse hábito pode gerar diversos benefícios, viu? Além daquela sensação de primeiro dever cumprido, é um empurrão para o cumprimento das demais atividades do dia. Em tempos de pandemia, muitos estão trabalhando em casa e tem ainda aqueles que precisaram ficar em casa porque teve algum sintoma de Covid-19, sem contar os estudantes. Por isso, inserir alguns rituais logo pela manhã pode ser o primeiro passo para um bom dia. Você já prestou atenção como começa e termina o seu dia? A Renata tem esse cuidado. Eu acredito muito que a organização vai fazer com que o nosso dia seja mais produtivo. Então, desde março, eu tenho acordado às 5 horas da manhã. Nesse período, então eu acordo às 5 horas da manhã, o meu despertador desperta lá, toca a campainha. Eu faço as minhas orações, que é um outro rito que eu faço todos os dias antes de eu sair da cama. Eu faço as minhas orações. E antes de eu sair do quarto, a minha cama é organizada, eu deixo ela organizada e para mim faz toda a diferença sim. Das 5 às 6 da manhã eu faço a leitura de no mínimo 10 páginas, que é outra meta que eu coloquei para mim de manhã, no mínimo 10 páginas desse livro. Depois disso eu tomo um café, né, me preparo e vou pro treino, que é outro rito que eu mantive também, que foi importante para mim, tá sendo importante para mim nesse processo. Algumas pessoas, depois de escovarem os dentes, tomar o banho, colocar a roupa do trabalho, vêm para a sala, ligam a televisão e é assim que começam o dia. E tem também aquela turma que não sai de casa sem tomar o café da manhã. E também tem aqueles que não saem de casa sem arrumar a cama. Acreditam que se a cama ficar desorganizada, o dia todo também será atrapalhado. Tem aquele ditado, se não arruma nem a cama, quem dirá a vida? Esse é o lema da estudante de Publicidade e Propaganda Giovana Silveira e foi um dos rituais que ela inseriu para todos os dias da vida. Bom, eu diria que a minha rotina de organização, de arrumar a cama, começou quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade, que foi através de um vídeo que eu assisti na internet. E nesse vídeo tinha um capitão da Marinha e ele dizia a seguinte frase: se você tem vontade de mudar o mundo, então comece arrumando a sua cama. E quando eu assisti a primeira vez aquele vídeo, não fez sentido algum pra mim aquilo lá, mas eu gostei, sabe? Eu gostei da ideia, então eu trago essa frase até hoje nos meus dias, na minha vida, né? Essa rotina da Giovana em arrumar a cama também faz parte dos rituais de muitas pessoas. Logo pela manhã, eu tomo um banho, escovo meus dentes e faço uma oração. Eu acredito que é muito importante a gente se conectar com o Criador logo pela manhã, porque isso mostra para Deus que de fato Ele é prioridade em nossas vidas. Em segundo, eu costumo fazer uma meditação. Outra coisa que é muito importante é a gente arrumar a cama. Porque logo pela manhã você nem saiu de casa, mas quando você arruma a cama você já tem a sensação de uma tarefa cumprida, de um dever cumprido. E isso é uma faísca para que ao longo do dia você venha cumprir mais tarefas, alcançar os seus objetivos. Para quem não consegue manter esses rituais, a dica é se planejar para ter um bom dia. Tentar se organizar antes para evitar surpresas, ainda mais em tempos como esse que estamos vivendo. Se você não consegue manter uma rotina, pelo menos realize ou, enfim, faça, se programe para desenvolver atividades que vão te manter ocupado e nesses momentos, né, você foca
em outro assunto, em outra atividade que não seja unicamente os assuntos que nos rodeiam, né, sobre a pandemia. Quando há um desencontro dessa rotina, o importante é manter pelo menos uma atividade em comum, né? Uma atividade, uma situação que essas pessoas da casa possam realizar juntas. E assim, de uma forma ou de outra, vencer a cada dia. Então, tudo que a gente coloca como rotina da nossa vida e que é algo positivo, porque eu acredito que a organização, que arrumar a cama é algo positivo para mim, faz a diferença para mim, eu acho que a gente tem que executar, e principalmente agora. Se eu não conseguir arrumar fazer o básico do meu dia, né, quando eu acordo, que é arrumar uma cama, quem dirá a minha vida, né? Então, é para refletir, né? É para refletir, ficam exemplos aí pra gente. E agora a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, sempre uma ótima noite para todos nós. Tchau, tchau.